Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Árabe Descomplicado. Meu nome é Mohamed e hoje vamos falar um pouquinho sobre o verbo ter. Falamos sobre o verbo querer na semana passada, nessa semana vamos falar sobre o verbo ter. O que seria o verbo ter? Não é ter de posse, seria mais o ter de precisar, dever, nesse sentido. Então, eu preciso comer, por exemplo, e não é eu tenho um carro. Eu preciso comer da mesma maneira que a gente utiliza eu tenho que comer, nesse sentido. Então, precisar, o ter no sentido de precisar e não o ter no sentido de posse. Por exemplo, eu tenho um carro. E aí seria outro verbo, tá bom? Então, o verbo ter, que é um verbo irregular nesse sentido, que seria o verbo dever, o verbo precisar, tá bom? Então, vamos utilizar. Ó, a Siri já tá falando comigo aqui, mas eu não quero falar com ela. Mas vamos lá. Seria o verbo lezem. Então, vou trocar a tela aqui já. Verbo ter em árabe. O que seria esse verbo ter? Eu vou até colocar aqui ter, dever, precisar. Então, vai ser o ter nesses três sentidos. Como assim? Eu preciso comer. Eu devo comer. Eu tenho que comer. Por exemplo, então, como eu disse, não é o ter no sentido de posse, de eu tenho um carro, ou eu tenho um prédio, sei lá, algum outro substantivo. Ou eu posso, se eu for dizer eu preciso de um carro, por exemplo. Então, esse verbo ter, dever, precisar, seria no sentido de fazer alguma coisa. Então, eu preciso, ó, vou colocar aqui, ó, no sentido de, no, nossa, tá dando tudo errado aqui, mas vamos lá, no sentido de é, fazer alguma coisa. Então, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. O que é fazer esse fazer alguma coisa? Qual que vai ser esse fazer, esse verbo? Que vai ser o verbo comer no sentido de comer. Pode ser no sentido de beber. Eu preciso comer, eu preciso beber, eu devo beber, eu tenho que beber água. Então, nesse sentido, tá bom? Então, esses aqui seriam outros verbos, por exemplo, eu tenho um carro, ana andi sayara. Ana andi sayara, que seria no sentido de posse, né? E ali seria esse ter aqui no sentido de necessidade. Acho que dá para subentender assim. Eu preciso de um carro. Ana lezem le sayara. Ou ana lezem jip sayara. Ana lezem jip sayara. Aí sim, o verbo precisar, como eu disse, é o que aparece aqui. Ana lezem jip sayara. Eu preciso de um carro. É A gente poderia utilizar lesemle, então seria mais ou menos juntando o possessivo, eu preciso de um carro para mim. Eu preciso para mim um carro. Só que ana lezem jip sayara seria eu tenho que trazer um carro, eu preciso trazer um carro. Eu preciso trazer no sentido de comprar um carro, né? Eu preciso trazer um carro. Jib. Lezem jip sayara, quando eu digo isso é que eu tenho que pegar um carro para mim. Então, esse verbo ter vai ser o verbo lezem em árabe. Então vou até mudar a cor dele aqui. Lezem, lezem, lezem. É um verbo irregular, ele não vai aparecer em todos os tempos verbais, tá bom? Não vai aparecer em todos os tempos verbais, mas em três ele vai aparecer: presente, passado e passado imperfeito, tá bom? Como a gente vai utilizar ele? Então, sempre que você for utilizar eu preciso comer, ana lezem ekol, por exemplo. Eu devo comer, vai ser a mesma coisa. Então, para esses três aqui, eu vou até deixar tudo junto e eu coloco a tradução aqui embaixo. Então, nesses três sentidos, vai ser analesem ekol. Eu tenho que comer, eu devo comer. O certo, formalmente, no português, eu devo comer, eu preciso comer. Mas como a gente utiliza no informal conversando, a gente diz eu tenho que comer, né? Então a gente acaba alterando, burlando um pouquinho da língua para facilitar a nossa fala no informal, né? Que é como a gente conversa. Então vamos lá. Então foquem nisso, não é para esse sentido de verbos, e sim para esse sentido aqui do verbo ter, tá bom? Então vamos colocar mais exemplos. Esse aqui eu vou até descer para baixo e eu vou colocar os exemplos aqui. Eu preciso
Ou eu vou utilizar o tenho que beber. Eu tenho que beber água, por exemplo. أنا لازم أشرب ماء. أنا لازم أشرب ماء. Eu tenho que beber água. أنا لازم أشرب ماء. Então, seria nesse sentido no presente, tá bom? Eu tenho que comer. Agora, quando eu utilizo no passado, vamos direto ao ponto aqui, tá bom? Então, quando eu utilizo no passado, eu tinha que beber água, eu tinha que comer. Então, vamos utilizar um outro verbo para não ficar o mesmo verbo sempre. Então, vamos colocar o verbo eu. Esse aqui está no presente, tá bom? Esses dois aqui estão no presente. Então, e aqui, vamos colocar passado. Passado. Primeiro exemplo no passado. Eu deveria ou eu tinha que comprar frutas hoje. Eu tinha que comprar frutas hoje. Ana كان لازم. Ana, eu estou falando de eu, mas quando eu utilizo no passado, simplesmente no passado, eu vou utilizar o can para todos. Ana كان لازم, هو كان لازم, نحن كان لازم. Então, vocês veem que esse verbo não é conjugado, vai ser sempre لازم, não tem conjugação, mas o que vai diferenciar é que no passado ele vai levar o can, tá bom? Então vai ser sempre كان لازم. كان لازم. No presente, vamos colocar presente é sempre لازم, certo? Então no presente é sempre لازم, no passado é sempre كان لازم, tá bom? Prestem atenção nisso. Vou colocar vermelho, tá? Presente لازم, passado كان لازم. Então prestem atenção nisso. Eu tinha que comprar frutas hoje. أنا كان لازم اشتري فواكه اليوم. Vou colocar ontem para ficar mais no passado ainda, para não ter erro. امبارح 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 أنا كان لازم أشتري فواكه امبارح. Eu tinha que comprar frutas ontem. Eu, أنا, tinha que كان لازم comprar أشتري frutas فواكه ontem امبارح. Quando eu coloquei hoje, seria hoje, só que já meio que está acabando o dia, eu utilizo o passado, né? Como eu não vou comprar mais, deveria ter comprado hoje. Esse é um exemplo no passado. Vamos colocar mais um. Rue, ele. Opa, vamos colocar em português primeiro. Ele tinha que. Ele tinha que. Vamos lá. Ele tinha que ir para a escola hoje. Ele tinha que ir para a escola hoje. Então, Rue, can lesen. Eu não altero. É can lesen para todos os pronomes. Para os 8 pronomes que a gente tem, a gente vai utilizar can lesen. Rue, can lesen. يروح على المدرسة اليوم. هو كان لازم يروح على المدرسة اليوم. Eu utilizei o hoje, né? Ele não foi para a escola, mas ele deveria ter ido para a escola. Então, é um acontecimento do passado. هو كان لازم يروح على المدرسة hoje. Ele tinha que ir para a escola hoje. Certo? E o último que a gente vai utilizar é passado imperfeito. Ou chame como quiser, pode ser pretérito imperfeito, tá bom? Então, temos mais nesse. E esse aqui como que vai ser? Nesse vamos ter um pouquinho de conjugação. Por quê? Vai ter meio que dois verbos ser juntos. Então, eu vou utilizar o can, lesen, e depois vou conjugar o verbo can de novo. Qual que é o verbo kun, né? Que seria o verbo ser no presente. Então, eu vou pegar a conjugação do verbo ser no presente. Então, eu vou colocar Ana can lesen kun. Enta can lesen kun. Como eu estou usando um verbo conjugado, eu pego conjugação base no presente, seria bitkun, é um verbo composto, né? E eu vou tirar a primeira letra da conjugação. Então, enta can lesen tkun. Huwe can lesen ikun. Faltou o ente, né? Ente can lesen kuni. Huwe can lesen ikun. Eu estou conjugando huwe can lesen. Eu só estou repetindo o pronome com o can lesen para todos. E depois eu coloco ikun. A conjugação do verbo kun no presente. Ana btkun, enta btkun, ente btkuni. Só que eu tiro a primeira letra da conjugação de todos os pronomes, tá bom? Então, huwe. Agora temos rie,
temos nahna, entu e henne, certo? Temos esses pronomes que são os utilizados por nós. Agora eu vou repetir esse كان لازم para todos e vou conjugar. هي كان لازم تكون. نحن كان لازم نكون, que seria منكون, nós estamos. نحن منكون, por exemplo, ser estar, né? كون, انتو كان لازم تكونوا e هن كان لازم يكونوا, certo? Essa é a conjugação no você vai utilizar no passado ou pretérito imperfeito, tá bom? Então, كان لازم, aí você vai utilizar esse aqui, o verbo conjugado. Exemplos. Vamos para um exemplo aqui. Vamos descer um pouquinho a tela. Vamos lá, vamos colocar um exemplo aqui. Eu. E o que seria esse كان لازم يكونوا? Eles tinham que estar, por exemplo. Eles tinham que estar. كان لازم يكونوا. Eu tinha que estar com fome, por exemplo. Nesse caso, eu não vou utilizar com um verbo, tá bom? Depois, como no presente e no passado, que eu utilizei com um verbo. Ir, tinha que comprar. No presente, tenho que beber, tenho que comer. E aqui, tinha que estar com fome. Eu tinha que. Eu posso até melhorar esse exemplo, mas vamos lá, deixa eu traduzir esse. Ana, ken, lezem, com fome. Vai ficar meio errado, talvez. Eu tinha que estar com fome aquela hora. Eu não comi aquela hora, então eu tinha que estar com fome aquela hora, porque agora eu não posso comer. Por exemplo, nesse momento agora eu não tenho onde comer, não tenho como comer. Então, aquela hora eu tinha que estar com fome. Quando eu estava em casa, eu tinha que estar com fome para eu poder comer e não passar fome nesse momento. Então, أنا كان لازم أكون جوعان. Só que eu vou alterar ele, eu tinha que estar em casa. أنا كان لازم أكون بالبيت. أنا كان لازم أكون بالبيت. Eu deveria estar em casa, eu tinha que estar em casa. Então, nesse sentido. Então, você pode utilizar o exemplo, eu tinha que, ele tinha que, se eu colocar o ir, daí vai ser passado, simples passado. Nesse caso, pode ser que seja um passado em si, utilizando o verbo estar, tá? Então, pode dar na mesma, considere como você quiser, ou se quiser considerar os dois como passado, ou um como passado e um passado imperfeito, pretérito imperfeito, vai da sua vontade, tá bom? Mas o que diferencia é que um vai levar o verbo estar. Quando você está utilizando o verbo estar, você vai colocar esse icuno na conjugação. Então, ele tinha que estar no treino hoje. Ontem. Ele tinha que estar no treino ontem. هو كان لازم يكون بالتدريب. بالتدريب, vamos colocar aqui. تدريب ou تمرين, né? Depende, cada um considera de um jeito. هو كان لازم يكون بالتدريب امبارح. امبارح. هو كان لازم يكون بالتدريب امبارح. Agora, quando eu utilizo o futuro, vai ser a mesma coisa que o presente, tá? Ele tem que estar no treino amanhã. هو لازم يكون. Aí eu vou utilizar o estar, né? Da mesma maneira. Se eu utilizo aqui, eu tenho que estar no treino. Então, se eu utilizar o verbo estar, mesma coisa, eu tenho que colocar a conjugação. Mas se não for utilizar com um verbo após o tenho que, aí você simplesmente coloca o lesen com o verbo. Deu para entender? Se não, se for utilizar com o verbo estar, eu utilizo o lesen e a conjugação, essa conjugação que eu passei aqui. أنا لازم كون, أنت لازم تكون. Aí eu não vou utilizar o can, que considera o passado, tá bom? Então, é mais ou menos assim. O verbo lesen é ter que fazer alguma coisa ou ter que estar em alguma posição, em algum lugar. Então, esse é o verbo lesen, o verbo ter, precisar, dever no formal e o ter no informal, como a gente utiliza para estar conversando aí, tá bom? Então é isso. Deixa eu passar para minha câmera. É isso. Se você gostou, deixa seu like aí. Já falamos do verbo querer. Agora estamos falando do verbo precisar, dever, ter, que é mais um verbo irregular. Então, se você quer saber mais sobre verbos irregulares, deixa comenta aqui embaixo, tá bom? Que talvez eu venha. Talvez não. Se você quiser, eu faço mais vídeos para vocês sobre os verbos irregulares no idioma árabe, tá bom? Então é isso. Se você gostou, deixe seu like.
Se inscreve no canal, não deixe de se inscrever no canal, me ajuda. Estou te ajudando com as aulas, me ajuda com a inscrição, eu vou agradecer muito. Então, deixa o like também e compartilha com algum amigo. Recomendações de vídeo, coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou estar lendo, tá bom? Então é isso, nos vemos numa próxima aula e fui!